الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Na realidade, os fatos que estão acontecendo atualmente, terremotos, ciclones, muitas mortes, isso faz com que a gente pare um pouco, né? Para pensarmos e refletirmos sobre isso que está acontecendo ao nosso redor. E lembrarmos que precisamos sempre estar atentos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão. Nós estamos levando sobre a Surat al-Fatiha. E de vez em quando é bom a gente parar um pouquinho para refletir sobre os acontecimentos que estão ao nosso redor. Dentre as coisas que Zelazil, na realidade, esses fatos, eles são algo que Allah subhanahu wa ta'ala, são sinais que Allah subhanahu wa ta'ala, ele manda para as pessoas para alertá-las que há alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. في شيء يعني يرسل الله عز وجل ليخوف عباده. في أمر لازم تخافوا منه. Tem algo que vocês precisam temer. لذلك أنس رضي الله تعالى عنه tem um hadith, أنس بن مالك, companheiro do profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, ele disse: قال دخلت أنا ورجل آخر على عائشة رضي الله عنها فقال الرجل, ele e uma outra pessoa entraram até a Aisha رضي الله عنها e eles disseram para a Aisha رضي الله تعالى عنها, disseram para ela: ó mãe dos crentes, حدثينا عن الزلزلة, nos fale sobre os terremotos. Por que dos terremotos? فقالت, ela disse رضي الله عنها, إذا استباحوا, se as pessoas, claro, ela fala isso baseada em hadith do profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم. قالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربت المعازف, se as pessoas, o adultério se tornar normal entre eles e também as pessoas beberem as bebidas alcoólicas e eles usarem as músicas a serem permitidas em qualquer lugar, as músicas, as danças e tal, essas três questões, a Aisha, ela disse: غار الله عز وجل في سمائه, Allah subhanahu wa ta'ala, ele não permite, ele tem a ira em relação a isso. غار الله في سمائه فقال للأرض, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz para a terra: قال للأرض تزلزلي بهم, que faça para a terra, que faça um terremoto com eles, com essas pessoas. وإلا أهدمها عليهم, senão eu irei destruí-los em geral. Irei destruí-los em geral. فقال أنس رضي الله عنه, ele disse para عائشة رضي الله عنها: عذابا نكالا يا أم المؤمنين. فقالت نكالا, ele disse, então isso é um castigo por causa das questões que as pessoas estão fazendo, esses pecados. E ela disse, isso daí é um castigo para aqueles que são incrédulos na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورحمة عذابا نكالا للكافرين ورحمة وموعظة للمؤمنين. Isso se torna um castigo contra os incrédulos. ورحمة وعظة للمؤمنين. Isso é uma misericórdia e é um alerta para os crentes. Isso significa o quê? Que Allah subhanahu wa ta'ala, como está no outro hadith, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala sobre os terremotos e tal, tem um hadith que está no Sahih al-Bukhari, ele disse: ummati ummatun marhuma. Tem pessoas que falam: mas olha, a maior parte desses terremotos, desses castigos acontecem aonde? País muçulmano, a gente viu na Turquia, na Síria, agora onde que está? Em Marrocos, aonde que está? Na Líbia. Por que só nesses paizinhos, né? Ali a maioria é muçulmana, por que são tão? O Rasul alayhi salam, ele nos tranquiliza em relação a isso. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مرحومة, a minha nação
é uma nação que ela tem a misericórdia de Allah. لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ. Ela não terá um castigo no dia do juízo final. عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا. O castigo dela é nesse mundo. الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَالْقَتْلِ. Os terremotos, as tentações e as matanças. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, essa nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando eles cometem esses pecados, quando eles se afastam de Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah não deixar com que esses pecados sejam, as pessoas sejam levadas por eles no castigo no dia do final, Allah manda o castigo nesse mundo para que eles sejam o quê? Para que eles sejam no dia do final isentos de qualquer tipo de castigo, sendo que o castigo no dia do final, aquele que é o castigo real. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre zalzala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Allah fala no início da Surat al-Hajj. Surat al-Hajj, Allah diz, ó humanos, não ó crentes. Allah está falando com todos os seres humanos, crentes e não crentes. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Temam Allah subhanahu wa ta'ala. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. O terremoto do dia do juízo final é um algo muito grande. يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala nesse versículo que esse é o verdadeiro terremoto que as pessoas irão sentir no dia do juízo final, quando Allah subhanahu wa ta'ala, ele faz com que as pessoas naquele terremoto, as pessoas elas ficam como se fossem embriagadas, sem que elas estejam embriagadas na realidade com vinho ou com bebidas alcoólicas. O medo que elas têm, até Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre as crianças mesmo, sobre as mães grávidas, elas irão por as crianças, a mulher que está aumentando, ela joga o seu filho. As crianças ficam de cabelo branco. Significa que ali, no dia onde as crianças elas ficarão de cabelo branco. Isso está no Corão. Então, aquele terremoto real no dia do final, ele não é um momento. Aqui vem o terremoto em poucas horas, em poucos minutos, ele leva milhões de pessoas. E lá o castigo real, o terremoto real, ele levará naquele dia 50 mil anos. A pessoa ficará ali somente sentindo aquele terremoto, aquele castigo, aquela questão que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim". É algo grande que a pessoa tem que temer. Realmente, como é que a gente tem que temer? Praticando aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida. Nós deveremos sempre estarmos preparados para isso.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم. Dentre os hadith que falam sobre os terremotos e sobre os fatos e acontecimentos que nós temos hoje, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse no hadith: "La taqumu as-sa'a", não virá o dia do juízo final, hatta yuqbada al-ilm, até que o conhecimento ele seja retirado das pessoas. O ilm ele não será retirado da cabeça das pessoas, mas sim com a morte dos sábios. E não haverá mais outras pessoas que se interessam pelo conhecimento, e aí as pessoas ignorantes começam a falar sobre a religião e as pessoas pensando que isso é verdade, e se espalha a ignorância entre as pessoas e o conhecimento real ele some no meio das pessoas. Isso que está acontecendo atualmente. Você percebe que muitas pessoas falam em nome da religião e que representam a religião e que são elas a religião com ignorância, e elas não conhecem nada da religião, não colocam em prática nada da religião. E as pessoas seguem e falam: mas é isso que está, é esses que nós temos. Muitas pessoas falam: são essas pessoas que nós temos, são essas pessoas que nós vamos seguir. Esse é um dos sinais do dia do final. Esse é um dos sinais do dia do final. Até que diz que uma vez uma pessoa que é ignorante, só colocou roupas de chefe e tal, e estava lá num lugar onde não tinha sábios, não tinha conhecedores, e ele ficava lá falando da religião sem conhecimento. Aí uma pessoa perguntou para ele: quais são os sinais do dia do final? Aí ele olhou e deu risada. Ele falou: eu sou um dos sinais. Ele sabe da ignorância dele. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que não virá o dia do final a não ser que apareçam esses sinais. Um deles, o conhecimento, ele sai do meio das pessoas. Então as pessoas não terão mais conhecedores para divulgarem a mensagem de uma forma correta. E aí ele disse: os terremotos, vocês vão ver muitos terremotos. Hoje, subhanallah, entre o terremoto da Turquia, da Síria, agora do Marrocos, é pouco tempo. E são terremotos fortes, né? Isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já falou sobre essa questão. As pessoas sentem que o tempo é tão curto, ele passa tão rápido. Você fala: quando que passou o dia? Quando que passou o mês? Quando que passou o ano? Eles passam tão rápido, você fala: já estamos em 2023, já estamos em mês tal, já acabou o ano, já acabou o dia. É um sinal do que a bênção desses dias, dos anos, dos meses, ela vai. As pessoas vão passando esses dias sem perceber que estão nelas, ou elas não conseguem aproveitar esses momentos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala: e as tentações, elas aumentam. Quantas tentações hoje nós temos? Várias. Em qualquer lugar que você for, você vê as tentações de todos os lados, né? Você fala: eu tenho que me proteger, eu tenho que me proteger. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala no hadith: badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-muzlim. Badiru bil a'mal, pratiquem as boas ações rápido, sem atrasarem. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-muzlim, porque virão
tentações que parecem uma escuridão total. يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. A pessoa amanhece como um crente e ele anoitece como um descrente, descrê em Deus. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. E ele anoitece como um crente e amanhece no outro dia um descrente, saindo da religião. Isso num dia ele deixa a religião, subhanallah. Isso porque de tantas tentações que existem, a pessoa fala, não sei mais onde está a verdade. Isso eu faço aquilo, não faço isso, não sei o que. E ele se afasta da religião e ele cai rapidamente com essas tentações. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: وَتَكْثُرُ الْفِتَنِ تَظْهَرُ الْفِتَنِ. Então as tentações elas aparecem. وَيَكْثُرُ الْهَرْجِ. يَكْثُرُ الْهَرْجِ. A palavra harj em árabe, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele traduziu em algumas frases, ele disse sobre a matança. E as matanças elas se tornam grandes, então elas têm bastante matança. Morrem as pessoas, às vezes, fulano matou fulano, fulano assassinou fulano. Hoje nós vimos tal em tal lugar, tal cidade, morreram tantas. Por quê? Assassinadas. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala, até que o homem morre sem saber o motivo que lhe mataram. E aquele que mata não sabe o motivo que matou, por que matou fulano. Um matou outro, aquele que matou não sabe por que matou, e aquele que morreu não sabe por que morreu. Não temos isso hoje? Todos os casos são assim. O fulano esfaqueou fulano, fulano matou fulano, fulano atirou no fulano. Tá, você foi roubar, por que você foi matar? Você brigou, fiquei nervoso e matei. Tá, dá uma coronhada na cabeça, mas matar? Matam por nada. Então a matança ela aumenta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou sobre essa questão. Esse hadith é citado no Sahih al-Bukhari, é um hadith autêntico. E é isso que nós estamos vendo atualmente, né? Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Coran: وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Nós mandamos os sinais para as pessoas para que elas temessem a Allah, para que elas fiquem com medo. Allah quer que a gente fique com medo. Ficar com medo por quê? Porque quando a gente se afasta de Allah e as coisas os pecados se tornam normais na nossa vida, Allah quer que a gente retorne a Ele. E se a gente não retornar, Ele manda os sinais para que a gente tema Allah subhanahu wa ta'ala e retorne. A gente fala, subhanallah. Se um jovem, o Ahmed, Allah yarhamu, que nós estávamos falando agora há pouco sobre ele, morreu um jovem, subhanallah, era uma pessoa devota, era uma pessoa boa. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu ele porque todo mundo conhecia ele, né? E todo mundo sabia que era uma pessoa devota e tal. Aí, o que vocês estavam falando, que ali teve o que? Não cabia a mesquita, nem dentro e nem fora, e nem nos locais pendências da mesquita. Isso é um sinal do que as pessoas estranham, subhanallah. É um jovem que morreu, não tinha nada. É uma pessoa que, de repente, as pessoas ficam com medo. Quantas pessoas elas não voltam para Deus quando elas veem quando um jovem morre, uma pessoa dessas morre. Rasul alayhi salatu wassalam, tem dos salaf, dos nossos sábios antepassados, ele disse: Inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh. Inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh. Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostra para vocês que vocês precisam voltar a Ele, então que voltem a Ele, que voltem a Ele. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele manda os terremotos, ele manda os relâmpagos. A gente está vendo agora os relâmpagos aqui, né? A chuva, tudo isso para as pessoas temerem e voltarem para Allah subhanahu wa ta'ala, temerem e voltarem para Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, no tempo dele, o Umar, nós sabemos quem que é o Umar, a pessoa justa, o governo justo, né? E a Medina ela tremeceu um pouco no tempo dele. Teve um pouco de terremoto que as pessoas sentiram. Só que não teve morte, não teve nada, né? Somente aquele
terremoto pequeno que as pessoas sentiram. O Umar, ele disse: Wallahi, ma ihtazzat illa li amrin ahdathtuhu ou ahdathtumu. Eu juro por Allah que teve esse terremoto por algo que eu fiz de errado ou que vocês fizeram de errado. Ou eu ou vocês. Alguém que está praticando algo que não contenta Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi law adat. E se voltar esse terremoto novamente, eu juro por Allah subhanahu wa ta'ala, la usakinukum fiha abada. Não irei permanecer com vocês de maneira alguma. Para onde que o Umar iria? Para um lugar onde as pessoas não cometem pecados. Não é? Medina, ela estava protegida disso, né? Medina, no tempo do Umar, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do Abu Bakr, eram os melhores tempos. Allah subhanahu wa ta'ala faz aquilo e faz, subhanallah, Umar, ele fala essas palavras para serem passadas para nós, para a gente refletir se no tempo do Umar ele disse isso e aconteceu isso. Imagine no nosso tempo. Imagine no nosso tempo. Então nós precisamos sempre estar alertas, né? Então Umar, ele temeu da ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele temeu. Se Allah subhanahu wa ta'ala ele ficar com ira das nossas ações, ele destrói as pessoas e, subhanallah, e depois as pessoas serão julgadas com aquilo que elas têm sobre as suas ações. Isso em relação a essas questões dos terremotos e tal, que nós precisamos sempre estarmos alertas. Então, os terremotos, os fatos que acontecem atualmente no nosso mundo, isso é um alerta para nós. E as pessoas não podem falar que somente é um castigo. Pode ser que seja um castigo e um alerta também, e pode ser uma misericórdia. Então, de todas as formas, ele é um alerta para todos nós, ele é um castigo para os descrentes desviados, e ele é uma misericórdia para os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Morte e misericórdia, sim. Muitas vezes a morte é misericórdia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse sobre os mártires. Você sabe que os mártires, eles têm um lugar mais privilegiado. Nós iremos falar sobre o final da Surah Al-Fatiha, quando terminarmos ela, sobre Sirat al-Ladina an'amta alayhim, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala aquele que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou e favoreceu, an'amta alayhim. Dentre eles são os mártires. Os mártires, eles terão um lugar privilegiado, estarão junto com os profetas no paraíso. Eles não terão medo no dia do final, nem no túmulo. Quem são esses mártires? Nós falamos sobre esse hadith. Os mártires são aqueles que morrem pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele perguntou para os seus companheiros: quem que vocês contam entre a minha nação os mártires? Ou quem que vocês contam como mártires? Eles disseram: aqueles que batalham pela causa de Allah e morrem dentro da batalha. Esses são os mártires. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: então os mártires da minha nação são poucos. Eles disseram: mas quem são então o mensageiro de Allah? Ele disse: além desses, ele disse: al-mahdumu shahid. Al-mahdum, aqueles que as casas deles caem sobre eles, tipo no terremoto. Esse é o mahdum. Esses que morrem embaixo desses escombros, eles são mártires. O al-ghariqu shahid, o que aconteceu, o ciclone na Líbia. As pessoas morreram de quê? De água. São shuhada, também são mártires. Isso é uma misericórdia para eles. Chegou a hora deles morrerem. Só que a pessoa morrer de uma forma natural é uma coisa, e morrer de uma forma como no terremoto, no ciclone e tal, ele iria morrer no mesmo tempo. Aquilo lá não adiantou a sua morte. E nada atrasa também a sua morte. Só que o que aconteceu ali? Ele morreu de uma forma diferente. Essa forma diferente seria o quê? Que eles seriam mártires. E esse martírio dessas pessoas eleva eles no dia do final. É rahma ou não? É uma misericórdia. É uma misericórdia. E por isso que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, às vezes a gente vê ela de várias formas. Até na morte nós vimos a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, tipo isso. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou para uma das suas esposas:
que quando ele acordou e falou "Wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab", dos árabes, quando ele fala dos árabes, isso daí ele está dizendo sobre do mundo inteiro, em geral, né? Aí ele disse "Wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab", laqad ele disse sobre a questão de Ya'juj e Ma'juj, dos grandes sinais, porque nós teremos esses sinais médios ou pequenos que acontecem. Só que tem os grandes sinais, que são os 10 grandes sinais do dia do final. Quando começa um, vem o outro, um atrás do outro. Esses, quando terminam, acaba o mundo, né? Dentre eles, a vinda do Ya'juj e Ma'juj, daqueles dois povos que Allah subhanahu wa ta'ala cita na Surat Al-Kahf. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que entre nós, Allah subhanahu wa ta'ala falou no Corão que temos entre nós e eles uma barreira. E eles irão romper aquela barreira. Na hora que eles saírem, eles irão fazer o que? Irão prejudicar as pessoas, e esse é um dos grandes sinais do fim do mundo, né? A vinda deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab, laqad ftutiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha." Ele disse: hoje foi aberto da barreira entre nós e entre Ya'juj e Ma'juj desse tamanho. Al-Mu'minin, isso daqui no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'minin, que ela disse, ela falou: "Ya Rasulallah, anahlaku wa fina as-salihun?" Nós iremos ser prejudicados enquanto temos entre nós as pessoas devotas? Ele disse: "Na'am, idha kathura al-khabath." Sim, se o mal e os grandes pecados se espalharem e se tornarem a mais do que o bem que está sendo praticado. Isso no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando sobre isso. Até uma das coisas que uma pessoa mandou essa semana para mim, dizendo que quando Ya'juj e Ma'juj aparecerem na terra e eles verem a gente, eles vão estranhar, vão assustar, e do que nós estamos fazendo, né? Eles vão tomar um susto, sendo que eles irão fazer todo tipo de maldade, todo tipo de tentação que existe, né? Aí a pessoa está falando: mas o que falta mais para as pessoas fazerem? Ele falou: quando chegar Ya'juj e Ma'juj, eles vão tomar um susto da gente, né? Falar: poxa vida, vocês não deixaram nada para nós, não é? Então a gente tem que sempre estar ligados com Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo para Allah o que Allah quer de nós, que a gente retorne para Allah, que a gente suplique para Allah, que a gente recorde de Allah, que a gente lembre e reflita os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala cita sobre isso, que a gente lembre e recorda dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que falam sobre isso, para que a pessoa esteja sempre com Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah, inshallah, que nos proteja de qualquer tipo de mal, e que sejamos, inshallah, isentos do castigo nesse mundo e no outro mundo, inshallah. Barakallahu fikum. Inshallah, na aula que vem nós falamos sobre o que sobrou da Surat Al-Fatiha, o final dela, inshallah. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, então essa aula de hoje foi baseada numa das perguntas de uma irmã sobre os fatos de hoje, né? Os acontecimentos. Chefe, e o castigo para quem ficou depois do desastre, essas coisas? Você falou que às vezes em misericórdia. Sim, aqueles que são incrédulos, Allah subhanahu wa ta'ala, nós falamos que isso é um alerta para nós. Sim. Para quem não chegou a ele, esses terremotos, é um alerta para ele, que olha, você não está longe não está distante de qualquer tipo de castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Lá morreu com terremoto, com ciclone e tal, pode ser que você também tenha aqui ou outros meios também, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem vários tipos de castigo que podem mandar para a humanidade. Então é um alerta para as pessoas todas voltarem para Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas que estão dentro do terremoto e aquelas que estão distantes. Agora, é a misericórdia para aqueles que morreram e são crentes em Allah, que Allah quer escolhê-los como mártires no dia do final. A morte deles é uma morte que chegou a hora, eles não morreram antes do tempo, como muitas pessoas falam, se o fulano não estivesse lá, ele não teria morrido. Allah, ele determinou que essa pessoa estivesse nesse lugar para morrer. Para essas pessoas que morreram, não é rápido.
Rahmi, é uma misericórdia para eles. É uma misericórdia para os crentes em Allah, que morreram dessa forma, porque são mártires. E é um castigo para os incrédulos, Que vão ficar desesperados. que morreram também, que às vezes Allah subhanahu wa ta'ala ele leva, tira dentre os crentes e os descrentes. Para os crentes é uma misericórdia, para os descrentes é uma desgraça, é um castigo, que inicia aqui, e ele se estende para o dia do final. Agora a questão da morte, das pessoas falarem, se não tivesse, se tivesse, coitado, às vezes a gente lê histórias, tipo aquela cidade que teve o terremoto lá em Marrocos, que dentre os mortos tinha 2 crianças que foram visitar o avô e estavam lá e de repente no outro dia morreu o avô e as crianças. Os pais na outra cidade foram correr e disseram, subhanallah, justo agora que nós mandamos nossos filhos, morreram já junto com os avós e tal. Isso, não adianta a pessoa falar, se não tivéssemos mandado, eles não iriam morrer. A hora deles chegou. Haram, Sheikh, uma coisa que Sim, não pode. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surah Al-Imran, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Em qualquer lugar que vocês estejam, na hora que Allah determinar a morte, vai chegar a vocês, mesmo que vocês estivessem num lugar, numa fortaleza totalmente cercada. Chegou a hora, vai morrer. Não é que está no meio de tal ou nisso e naquilo, né? Vou encerrar com uma história, eu não sei se eu contei já para vocês, no tempo do profeta Salomão, que a paz de Deus esteja com ele. O profeta Salomão, ele tinha um lugar na Palestina, no palácio dele, onde diariamente ele sentava com os seus ministros e as pessoas aproximadas dele. Ele sentava e eles tomavam algumas questões a serem abordadas e discutidas. O profeta Salomão, ele ouvia essas questões dessas pessoas que estavam ao seu redor. Num certo dia, eles estavam sentados ali e de repente uma pessoa nova que chegou e estava sentada junto com elas. Uma pessoa, não é nova, uma pessoa que o profeta Salomão conhecia e vinha de vez em quando e sentava. De repente aquela pessoa que estava sentada ali junto com o profeta Salomão, ela foi embora. Pediu licença para o profeta Salomão e foi embora rápido. Um dos ministros sentados junto com o profeta Salomão, ele olhou para o profeta Salomão e disse, ó mensageiro de Allah, quem que era aquela pessoa que estava sentada perto do Senhor? Ele falou, por quê? Ele disse, porque ele estava olhando para mim com maus olhares. Ele olhava para mim com estranheza. E eu sentia que ele tinha algo contra mim. Ele disse, não, esse daqui é um anjo da morte que ele vem de vez em quando, na forma de um homem, e ele senta conosco. O homem começou a tremer. Disse, o anjo da morte? Ele falou, sim. Ele falou, então tem algo errado. Eu peço por Allah que ordene o vento que me leve para a Índia. Era o lugar mais longe deles, o lugar mais distante. E o profeta Salomão, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, que Allah permitiu que o vento levasse ele e quem ele queria em lugares onde a pessoa precisaria de 1 mês para chegar nela, no momento, no instante. Ordenava o vento vinha, carregava a pessoa e levava. No momento, uma viagem que precisaria de quanto? De 1 mês. E esse ministro, ele começou a implorar e dizer para o profeta Salomão, eu peço a ti, pelo amor de Deus, que faça com que o vento me retire daqui e me leve para o lugar mais distante, que seria na Índia, que era naquela época, eles pensavam que a Índia era o lugar mais distante. O profeta Salomão ordenou o vento carregou esse ministro e levou ele aonde? Para a Índia. No outro dia, as pessoas estavam sentadas ali, os ministros e pessoas próximas do profeta Salomão, e de repente chega aquele homem, o anjo da morte, veio até o profeta Salomão. Veio na forma de um homem e disse para o profeta Salomão, ó mensageiro de Allah, a questão mais estranha que eu já vi na minha vida, que ontem Allah tinha me ordenado a tirar a vida de uma pessoa lá na Índia. Eu sentado aqui
e vendo essa pessoa na minha frente, eu disse: Allah, como? Eu vou tirar a vida da pessoa na Índia e ele está aqui, sentado com o profeta Salomão? O que vai levar essa pessoa na Índia daqui a pouco para me tirar a vida dele? Mas eu cumpri a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu saí daqui, fui para a Índia, eu vi o homem na minha frente. Isso significa o quê? Que para Allah subhanahu wa ta'ala não tem nada difícil, né? O vento foi lá, levou o homem num instante, colocou ele lá. O anjo da morte, tal hora, tal minuto, tal segundo, tinha que tirar a vida do fulano aqui na Índia. Ele chegou lá, o homem esperando ele para morrer. Então nós não temos como escolher: eu vou fugir. Se as pessoas não estivessem lá, não teriam morrido. Cada criatura, ela tem o seu determinado horário, tem o seu determinado tempo para morrer, e nada poderá adiantar ou atrasar. As mortes, elas são de várias formas, só que ela vem no instante que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Ela vem através de terremoto, de ciclone, de acidente, morte natural. Ahmad Allah não tinha nada. É um jovem, nem doente, nem acidente, nada. Chegou a hora dele, sentiu uma dorzinha, foi. Allah subhanahu wa ta'ala mostra que a morte, ela não precisa estar doente para você morrer. Não precisa estar num terremoto para você morrer. Não precisa estar fazendo tal para você morrer. A hora que chegar a hora, você morre da forma que Allah determinar. Barakallahu fikum. Inshallah, na aula que vem, estaremos juntos, inshallah. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.